Ok. Então, gente, o que eu gostaria de fazer hoje é o Lo que, seguinte: lo que me gustaría hacer hoy es lo siguiente. seria bom a gente tocar alguns pontos que ainda tenhamos dúvidas. Estaría bueno que podamos hablar de algunos puntos que todavía tenemos dudas Talvez vou trazer algumas coisas que não tinha falado antes. y tal vez traeremos a colación algunas cosas que no habíamos dicho antes. Também pelo horário, a gente não vai ter um estudo longo, vamos manter-nos numa hora, mais ou menos. Ujú. Por la hora, nuestro estudio no será largo. Vamos a mantenernos en más o menos una hora de estudio E provavelmente amanhã tenhamos a oportunidade de continuar ou lidar com algumas perguntas e respostas. y probablemente mañana nosotros tendremos la oportunidad de seguir o abordar algunas otras preguntas en la parte de preguntas y respuestas, Mas a gente vai poder confirmar depois. pero lo confirmaremos después. Eu gostaria também de dizer, já que é oficialmente meu primeiro estudo do decreto dominical com vocês, o grupo, También me gustaría decir, ya que es mi primer estudio sobre el decreto dominical con ustedes como grupo, qual é a forma que eu entendo de por que eu pessoalmente me encontro nessa situação. la, mi versión de por qué me entiendo estar en esa situación. Ou seja, vou explicar um pouco como eu entendo que as coisas aconteceram Yo voy a explicar cómo yo entiendo que pasaron las cosas e, e por que agora estamos tendo ainda estudo sobre o decreto dominical. y por qué aún estamos teniendo estudios sobre el decreto dominical. Em primeiro lugar, todos sabem que a mensagem do decreto dominical esteve se desenvolvendo En primer lugar, todos ustedes saben que el mensaje de la ley dominical se estuvo desarrollando e que eu era uma das pessoas que tinha algo a dizer sobre. y yo era una de las personas que tenía algo a decir sobre el tema. Ficou claro depois que havia várias versões ou teorias sobre o decreto dominical, Mm. Después estuvo claro que hubieron varias versiones o teorías sobre la ley dominical e hoje uma dessas teorias foi adoptada por todas as pessoas que tinham uma mensagem, y hoy una de esas teorías se fue adoptada por todos los que tenían un mensaje, incluindo, né, me incluindo a mim também. incluyéndome a mí. Ahm, uma coisa que eu acho interessante da jornada, Una cosa que me pareció interesante en ese camino, e eu acho que um pouco também algo que a Mônica da Eslováquia trouxe, y también creo que algo de lo que trajo Mónica de Eslovaquia, é que é bem incomum isso de. Em qualquer movimento religioso é incomum es que en cualquier movimiento religioso es incomún que existam versões conflitivas sobre algum ponto tão principal de doutrina. que existan versiones tan conflictivas de un punto Uhum. tan crucial de doctrina. E que ao mesmo tempo seja bem-vinda essa discussão, essa tensão. Y que al mismo tiempo la discusión y la tensión sea bienvenida. A gente foi convidado a nos sentarmos, a falar sobre, a tentar lidar com o assunto. Fuimos invitados a sentarnos, a hablar sobre el tema para que lidiemos juntos. E não sei se é mais ou menos um exemplo da madurez, né, que Deus tem dado a gente, ao movimento em si. Y un ejemplo de la madurez que Dios nos ha dado como movimiento Essa capacidade de, sim, eu penso diferente, você pensa de outra forma, e isso está bem.
Es la capacidad de que podamos pensar de maneras distintas y que eso esté bien. Logo, quando é sobre doutrina, Luego, hablando de doctrina, é ainda bem-vinda a discussão. Vamos nos sentar para tentar ver qual que é a resposta. aún así es bienvenida la discusión, que podemos sentarnos y discutir para llegar a una respuesta. Ou seja, o benefício que poderíamos ter, ou seja, é o desejo de tirar um benefício dessa discussão. O sea, existe el deseo de sacar un beneficio de esa discusión. E isso me fala a mim sobre que a gente deve aceitar as coisas Y eso me habla de que tenemos que aceptar las cosas quando a gente as entende intelectualmente de forma honesta. cuando las entendemos de manera intelectualmente honesta. A gente tá tão acostumado a que a crença ela requer fé, Estamos tan acostumbrados con la idea de que la creencia requiere fe, porque sempre vai ter alguma coisa que a gente não consegue provar sobre Deus ou a sua existência. porque siempre habrá algo sobre Dios de que no podemos probar como su existencia, E a gente sabe que a gente tem que ter fé, baseado nas evidências. y sabemos que tenemos que tener fe basados en las evidencias. Mas é quando a gente entra na discussão das evidências, Pero cuando nos adentramos a las discusiones de las evidencias, nelas é onde a gente tem que ser honesto. en ellas tenemos que ser honestos. Ou seja, se eu ainda não vi, não consigo, seja, aceitar ou entender um ponto, O sea, si todavía no vi, no puedo todavía aceptar o entender un punto, é, o certo é primeiro aceitar esse fato lo correcto es aceptarlo, e acep- continuar tentando. aceptar el hecho y seguir intentando. O que pode acabar sendo não correto Lo que puede venir a ser equivocado é quando a gente constantemente simplesmente diz: Olha, eu não sei, mas eu vou aceitar. es cuando persistimos en decir yo no sé, pero lo voy a aceptar. É, e acho que faz parte do crescimento que a gente está vivendo ainda. Y creo que eso es parte del crecimiento que todavía estamos viviendo. Então, quando eu estava olhando para a minha experiência, Entonces, mientras yo miraba mi experiencia, e vou usar o quadro só para exemplificar, y voy a usar la pantalla para hacer un ejemplo, la pizarra. é, estranho esse quadro aqui. Perdão. Tá. Desculpa, acho que não estou usando. Agora sim. A gente estava falando sobre o decreto dominical. Estábamos hablando sobre la ley dominical Havia três opções: y había tres opciones: julho, novembro e janeiro. julio, noviembre y enero. Aos poucos estava ficando claro onde se encontrava a maioria das pessoas, De a poco se aclaraba dónde la mayor parte de la gente estaba, no que a maioria acreditava, en lo que la mayoría creía. mas ainda eu estou me referindo a julho, Y me refiero a julio. mas tinha pessoas que ficaram em novembro e ficaram em janeiro. Pero algunas personas creían en noviembre y otras en enero. Dentre elas estava eu. Entre ellas estaba yo. E eu permanecia aberto a todas as possibilidades. Pero
Yo permanecía abierto a todas las posibilidades. enquanto ainda não, a gente está tentando estudar o tema, que era o que estava acontecendo no ano passado. Mientras aún estábamos intentando estudiar el tema, que era lo que estábamos haciendo el año pasado, todavía. E para eu tomar uma decisão final, firme em alguma coisa, Y para que yo llegue a una decisión final y firme sobre algo, eu preciso, eu preciso de estar convencido dessa resposta. necesita estar convencido de esa respuesta. Vamos falar um pouquinho de quais eram as formas que se estavam tentando provar uma data ou a outra. Hablemos un poco de las maneras con que se intentaban probar una u otra data, fecha, Começa- Começando com janeiro, por exemplo. empezando con enero, por ejemplo. Eu vou resumir só com o capítulo que eu usava, Atos 27. Yo voy a hacer un resumen simplemente con el capítulo que yo usaba, que es Hechos 27. Há pouco tempo, acho que foi semana passada, tive a oportunidade de falar com o grupo dos Estados Unidos. Hace poco, creo que fue la semana pasada, yo tuve la oportunidad de hablar con el grupo de Estados Unidos. E consegui pegar mais alguns detalhes do que as pessoas acreditavam, algumas delas, por que que era novembro na cabeça delas. Ujú. Y yo pude entender un poco más de algunos detalles sobre qué las personas creían, por qué en su mente se trataba de noviembre. E é muito interessante, mas as pessoas também, entre as várias provas, estava Atos 27. Ujú. Y es interesante, pero entre muchas pruebas que la gente usaba estaba Hechos 27. Especialmente uma citação de Ellen White sobre os eventos de Atos 27. Es con especial enfoque en una citación de Elena White, en una cita de Elena White sobre los eventos que estaban pasando en Hechos 27. Ela, ela mais ou menos diz que o momento do naufrágio, eles chegaram na praia, Ella dijo que más o menos en el momento del náufrago llegaron a la playa ela diz uma frase assim, tipo, naquela, naquele novembro chuvoso, ou chuva de novembro. y ella dice una frase como en aquel noviembre lluvioso, Uhum. algo. É, então, a palavra novembro estava ali no naufrágio. Entonces, la palabra noviembre estaba relacionada con el náufrago. É, eu usava, voltando para janeiro, eu tinha as quatro âncoras. Y volviendo un poco a enero, yo tenía las cuatro anclas E agora, em julho, y en julio, qual que era a prova para julho? Quem gostaria ¿cuál, de participar aqui? cuál era la prueba para julio? ¿A quién le gustaría hablar? Antes da Campal, né? Estou falando no período antes da Campal Internacional. Antes del campamento internacional. Matias coloca Quintus, Ujú. Matías puso Quintus, ou seja, que está se referindo ao nome desse personagem importante que vem de o, que história? o sea, el nombre de ese personaje importante que viene de cuál historia. É, da onde vem a pessoa Quintus? ¿De dónde viene esa persona? Quintus. Ninguém lembra? Vamos lá, gente. Liguei o microfone, escreva no chat. O Matias colocou 273, mas esse número vem da onde, essa história? Matías puso 273, pero
¿De dónde viene ese número? ¿De cuál historia? De, O Matias diz de Atos 27, também a Carla. dijeron Hechos 27. Então, eu vou colocar Atos 26 de novo, Entonces voy a poner acá Hechos 27 nuevamente, que levava para a história de Pirro, que nos llevaba a la historia de Pirro e uma personagem importante na história de Pirro acabou sendo o Quintus Fabius Maximus Gurgis. y un importante personaje en la historia de Pirro vino a ser Quintus Fabius Maximus Burges. E eu vou colocar só as iniciais. Voy a poner acá solamente las iniciales. Mas vejam só o, o comum denominador nas três opções. Pero tengan atención en el denominador común en las tres opciones. Vocês têm Atos 27 em todas. Tenemos Hechos 27 en todas las opciones. E lembre que estamos tentando encontrar Y a data acuerden, que. Pode falar. fala você primero. A gente está querendo encontrar a data do decreto dominical. Y acuérdense que estamos intentando encontrar la fecha de la ley dominical. Da onde vem a noção de um decreto dominical, em primeiro lugar? ¿De dónde viene la idea de la ley dominical en primer lugar? Da onde a gente tirou isso? ¿De dónde lo sacamos? Isso é uma pergunta adventista. Esa es una pregunta Da escola adventista. milerita, Pedro? Matias coloca Ellen White, Matías dijo Elena White, mas Ellen White tirou da onde? pero ¿de dónde lo sacó Elena White? Qual é a fonte mesma de um decreto dominical? Na nossa ¿Cuál, cabeça. cuál es la fuente de una ley dominical en nuestra mente? Do grande conflito, Pedro, da história milerita? A história milerita Dijo, falou? dijo Renildo de la historia Isso. milerita del conflicto de los siglos. Mas a fonte deles tá onde? Onde tiram a mera ideia? Pero Ó, de a Lara Liz dónde tem um comentário. sacan É, esto? ¿Cuál es su exatamente. fuente? Fica mais perto. Apocalipse 13? A Lara Liz fala Apocalipse 13 e tô vendo que o Matias também colocou Apocalipse 13. Apocalipsis 13, dice Lara. Então já temos duas pessoas falando Apocalipse 13. Então, o primeiro que a gente observa é o seguinte: Lo que vemos inicialmente es primeiro que a principal fonte, vamos chamar de fonte, es de que prova era Atos 27. la principal fuente de prueba sería Hechos 27. Porque as pessoas estavam usando. Era lo que la gente estaba usando. Ahn, mas, na verdade, a noção mesma, a ideia de um decreto dominical, não vem de Atos 27. Pero la idea de una ley dominical no viene de Hechos 27, Ela vem de Apocalipse, viene de Apocalipsis, da marca da besta. de la marca de la bestia. Se tem algum lugar ótimo e apropriado para encontrarmos a data, deveria estar em Atos 27 ou em Apocalipse. Si hay algún lugar óptimo para que podamos sacar una fecha, sería Hechos 27 o Apocalipsis. É uma pergunta retórica, porque se a fonte real é Apocalipse, Esa es una pregunta retórica, porque si la fuente real es Apocalipsis, pelo menos dali a gente deveria conseguir
aprova. Al menos de ahí tendríamos que lograr alguna prueba, la prueba. Vamos fazer o seguinte exercício. Entonces, hagamos el siguiente ejercicio. Da onde vieram as palavras escritas no livro de Atos? ¿De dónde vinieron las palabras escritas en el libro de Hechos? Quem tem uma opinião sobre? ¿Quién tiene una opinión sobre esto? Vou perguntar. A Carolina está falando de Lucas. Dijo Carolina de Lucas. Carolina, e se vem de Lucas, ele tirou da onde? Y Carolina, si viene de Lucas, ¿de dónde lo sacó? Eu quero saber. Ah, a Carolina fala da história que viveram juntos. La historia que vivieron juntos. Ou seja, Lucas é uma testemunha dos eventos que ele escreve em Atos 27. Entonces Lucas es un testigo de los eventos que escribe en Hechos 27. E de algum dos outros momentos, ele não é testigo, mas ele falou com testemunhas. Y de otros momentos no es testigo, pero habló con testigos. Con Então, a gente pers- sabe que isso, a gente sabe que Atos, o livro, é uma recopilação de eventos Entonces contados por outras pessoas, sabemos que Hechos es una recompilación de eventos contados por otras personas. mas se a gente fizer a mesma pergunta sobre Apocalipse, Pero, ¿y si hacemos la misma pregunta sobre Apocalipsis? e eu perguntar da onde veio Apocalipse, as palavras, Y si les pregunto, ¿de dónde vinieron las palabras de Apocalipsis? e alguém de vocês fala de João, Y si alguno de ustedes dice de Juan, e eu pergunto, e da onde tirou João? y si yo les pregunto, ¿de dónde la sacó Juan? João tirou da onde? O Orlando tá falando de Cristo. Orlando dijo de Cristo. O Matias fala Daniel. Matías dijo de Daniel. Olha, João tirou as palavras de Apocalipse. De Juan sacó las palabras de Apocalipsis. A Carolina diz do que ele viu. Carolina dijo de lo que vio. E o que ele estava vendo? O ¿Y qué estaba viendo? que João estava vendo? E os eventos futuros, né? ¿Qué Não, veía Juan? No. Dijo de los eventos futuros, pero no. ele não estava vendo precisamente eventos O futuros. cumplimiento das profecías de Daniel. O El Matias cum- falou, pode falar. Dijo O Pedro, ¿no cumprimento das estaba profecias. viendo eventos futuros? O Matias falou, ele estava vendo os cumprimentos da profecia de Daniel. Falou o Matias. Agora, Liz? Y Matías dijo que los cumplimientos de las profecías de Daniel. Ele tá tendo visões de uma prostituta, de uma mulher numa lua, de um dragão. Deu para pegar? Estuvo viendo visiones de de una ramera, de una mujer en la luna, de un dragón. Ou seja, o João não viu o papado, não viu o Império Romano, O sea, Juan no vio el papado, no vio el imperio romano, não viu Estados Unidos, não viu Trump, não viu nada disso. no vio a los Estados Unidos o Trump, nada de eso. De eso nada. Ele viu visões Tuvo visiones e
um monte de imagens que estão escritas em Apocalipse. y un montón de imágenes que están escritas en Apocalipsis. O ponto que eu tô querendo fazer é que ele não tirou da cabeça dele. Y el punto que quiero hacer es que no sacó estas cosas de su cabeza. Não é como Lucas, ele viveu uns eventos com Paulo e escreveu depois do que lembrava. No como Lucas, que vivió los eventos con Pablo y después escribió de lo que se acordaba. O João estava em êxtase Juan estaba en éxtasis e tinha conversações com Gabriel e com Jesus. y tenía conversaciones con Gabriel y con Jesús. E como fala Orlando, ele viu aquelas representações simbólicas de muita coisa. Y como dijo Orlando, veía representaciones simbólicas de muchas cosas. E nós sabemos que essa foi exatamente a mesma experiência de Daniel. Y sabemos que esta fue exactamente la misma experiencia de Daniel. Então a gente coloca Daniel e Apocalipse juntos. Entonces tenemos Daniel y Apocalipsis juntos. Uma fonte são as palavras de Lucas do que ele lembrou que viveu. Una fuente son las palabras de Lucas de lo que se acordaba que vivió, Quem nem está falando de eventos futuros, está falando do que viveu no passado. y ni siquiera es sobre los eventos del futuro, sino de lo que vivió en el pasado. E estamos comparando com dois livros que foram desenhados para falar do futuro. Y lo comparamos con dos libros que fueron diseñados para hablar del futuro, Não vieram da cabeça nem de Daniel, nem de João. que no salieron de la mente de Daniel o de Juan. Mas Deus disse, escreve tal, por dizer de alguma forma. Pero Dios dijo, de alguna manera, escribe tal y tal cosa. Vindo de Deus mesmo. Y eso viniendo de Dios. Então, quando a gente se depara com essa comparação, Y entonces cuando nos deparamos cuando enfrentamos esta comparación, a gente sabe que não pode ser Atos 27 que rege Daniel e Apocalipse. sabemos que no puede ser Hechos 27 lo que rige Daniel y Apocalipsis. Tem que ser o contrário. Tiene que ser lo contrario. Então, a gente se encontrava tirando as provas para achar a data. Aqui todas em Atos 27. Entonces, estábamos acá intentando sacar las fechas de Hechos 27, Mas continua faltando a fonte segura pero aún faltaba la fuente segura e ela iria ou discordar com as três opções que vendría a discordar de las tres opciones ou concordar com uma delas. o estar en acuerdo con una de ellas. E só quando Daniel e Apocalipse concordasse, ali poderíamos dizer essa prova. Y solamente cuando tuviéramos Daniel y Apocalipsis de acuerdo, podríamos decir, esta es la prueba. Eu só estou falando como foram os acontecimentos para mim. Solamente estoy diciendo cómo los hechos fueron para mí. Então, se eu estava parado aqui Entonces, si yo estaba acá e eu não me movimentei até que não vi provas suficientes, y no me moví hasta que no vi pruebas suficientes, a história passada do movimento me dizia que a gente ia saber, com certezas. la historia pasada del movimiento nos decía que vendríamos a saberlo con seguridad. E quando as evidências foram claras para minha consciência, Y cuando las evidencias fueron claras para mi conciencia, eu consegui enxergar com meus próprios olhos, eu yo, disse, entendi. yo pude ver con mis propios ojos, dije, entendí. Eu acho que a gente deveria ver com nossos próprios olhos. Yo creo que tenemos que ver con nuestros propios ojos. E como a gente tem que ver com
né, com honestidade intelectual as coisas, ¿Y cómo tenemos que ver las cosas con honestidad intelectual? não basta que em tal campal parece que se chegou a uma unanimidade, No es suficiente que en tal campestre parezca que se llegó a una unidad. é necessário que todas as pessoas possam dizer também, eu consigo ver. Es necesario que también todas las demás personas puedan decir, yo puedo ver. Então, quando a gente desenha Apocalipse, não, Daniel 11. Entonces, cuando dibujamos Daniel 11, Lembrem-se que, na verdade, o decreto dominical, ele vem de Daniel Apocalipse, é a fonte. acuérdense que la ley dominical viene de Daniel y Apocalipsis, es su fuente. Então, se a gente vai para Daniel 11, 41, Entonces, si vamos a Daniel 11:41 e a gente sabe que esse verso 41 marca o decreto dominical, y sabemos que este versículo es lo que marca la ley dominical, e o que o verso diz é: tal território é conquistado pelo rei do norte. y lo que el versículo dice es que tal territorio será conquistado por el rey del norte. Então, a gente coloca a terra gloriosa, cai aqui, Entonces ponemos acá que cae la tierra gloriosa e entra o rei do norte. y ahí tenemos la entrada del rey del norte. Em Daniel 11, o decreto dominical não tem nada a ver com domingo. Y en Daniel 11, el decreto dominical no tiene nada que ver con el domingo. Daniel 11 está descrevendo a queda de um reino. Daniel 11 lo que describe es la caída de un reino. A gente chama a esse reino de os Estados Unidos. Y a ese reino le nombramos Estados Unidos. Baseado em outras histórias que temos na cabeça, Basado en otras historias que tenemos en nuestras mentes, a gente sabe que o rei do norte é também Estados Unidos. sabemos que el rey del norte también es de Estados Unidos. Então, a queda da Terra Gloriosa é algo que acontece internamente nos Estados Unidos. Entonces, la caída de la tierra gloriosa es algo que pasa internamente en los Estados Unidos. É algo que tu observa no teu país e diz: nossa, meu país mudou para sempre. Es algo que puedes observar en tu país y vas a decir, wow, mi país cambió por siempre. Mas agora a gente vai querer procurar em Apocalipse Pero ahora vamos a querer buscar en Apocalipsis. Apocalipse eu me refiro a Daniel e Apocalipse, são dois livros a mesma coisa. Y cuando digo Apocalipsis me refiero a Daniel y Apocalipsis. Son dos libros, pero son lo mismo. É basicamente dizer onde que na mente de Deus caiu essa terra gloriosa. Es decir, ¿en qué momento en la mente de Dios cayó esta tierra gloriosa? Porque Daniel e Apocalipse é a mente de Deus, não é a de Daniel, não é a de João. ¿Por qué Daniel y Apocalipsis es la mente de Dios, no es la mente de Daniel o la de Juan? Então, a gente observa Daniel 11:41, Entonces, observamos Daniel 11:41. o máximo que dá para tirar é que alguma coisa acontece na terra gloriosa, os Estados Unidos, Lo máximo que se puede sacar de ahí es que algo pasa en la tierra gloriosa en los Estados Unidos. alguma coisa é conquistada em terminologia de conquista de reinos. En terminología de conquista de reinos, algo es conquistado. Mas daí conseguir tirar o quando e qual é o momento fica difícil. Pero queda difícil decir cuál es el momento en que eso pasa. Não entrega muitas dicas em termos de tempo. No nos da muchos tips sobre el tiempo. O único que ajuda é o verso 40, Lo único que nos auxilia es el versículo 40, que é baseado na nossa interpretação, que basado en nuestra interpretación, sem falar os detalhes, sin mencionar los detalles, a gente coloca em 1989. ponemos 1989.
Com isso, pelo menos a maioria da história dos Estados Unidos já fica descartada. Con eso, la mayor parte de la historia de los Estados Unidos ya se descarta. Ou seja, decreto dominical não é antes dessa data. O sea, el decreto dominical, la ley dominical no pasa antes de esa fecha. Depois a gente vai para o capítulo favorito do Adventismo, em Apocalipse. Entonces pasamos para el capítulo preferido, favorito de los adventistas en Apocalipsis. E a gente nota também uma estrutura muito semelhante. Y aquí también podemos notar una estructura muy semejante. Chama de Cordeiro, a besta Tenemos, de Apocalipse 13:11, tenemos acá el Cordero, la bestia de Apocalipsis 13:11, e depois a gente tem o dragão. y después tenemos el dragón. Só que o capítulo deixa claro que ambas são chamadas de besta. Pero el capítulo deja claro que a ambos se les dice bestia. É como se essa entidade aqui, esse cordeiro, Es como si esa entidad, el Cordero, estivesse em um processo de mutação estuviese en un proceso de mutación e chega algum momento onde ele já não é mais cordeiro y llega un momento en que ya no es Cordero. e é chamado de dragão. Y entonces se dice que es un dragón. O ponto de transição nós chamamos de decreto dominical. Y ese punto de transición le nombramos ley dominical. Esse exemplo 2 que estou dando é meramente adventista. Y este ejemplo, el número 2, es meramente adventista. O primeiro é nosso, único do movimento. Y el primero es nuestro, únicamente del movimiento. Então, agora, a gente tem uma segunda imagem sobre esse evento tão esperado de decreto dominical. Entonces acá tenemos una imagen de ese evento tan esperado, la ley dominical, Que, baseado em Daniel, a gente sabe que tem que ser depois do 89, que basada en Daniel sabemos que tiene que venir después del 89, que tem que ter alguma queda dessa nação dos Estados Unidos, que tiene que haber alguna caída de esa nación de los Estados Unidos, mas não conquistada por outra. pero que no es conquistada por otra nación. Essa parte tiramos de Apocalipse 13, Y esta parte la sacamos de Apocalipsis 13, que o cordeiro e o dragão estão todos no mesmo território geográfico. que el Cordero y el Dragón están en el mismo territorio geográfico. A mesma capital, o mesmo Washington, a mesma Casa Branca. Tiene la misma capital, el mismo Washington, la misma Casa Blanca. Essa terminologia nem é tão difícil para nós, Y esa terminología ni siquiera es tan difícil para nosotros, porque a gente conhece um pouco sobre ditaduras. porque conocemos un poco sobre dictaduras. Sabemos que uma nação realmente pode mudar e quando olhamos para trás vemos esse foi o momento onde foi o ponto de virada. Sabemos que realmente una nación puede cambiar y cuando miramos hacia atrás decimos, este fue el punto de virada, De viraje, inflexão. de inflexión. Gracias. De nada. Mas ainda Apocalipse 13 não fornece o suficiente para escolhermos um momento. Pero Apocalipsis 13 aún no nos da lo suficiente para entender cuál es el momento. Eu poderia dizer que a nação mudou para sempre em 2001. Pudiera decir que la nación cambió por completo en 2001. E é verdade. Y eso es verdad, Mas significa que virou dragão? pero ¿significa que se volvió un dragón? E posso procurar mais elementos. A chegada do Trump em 2016. Y yo puedo buscar más elementos, como por ejemplo la llegada de Trump en 2016. Ou eu posso dizer, não, quando tentaram tomar o Capitólio em 2021. O yo pudiera decir cuando intentaron tomar el Capitolio en 2021. A gente rapidamente fica com vários eventos muito significativos, Y rápidamente podemos recoger muchos eventos significativos,
mas continuamos necessitando de algo que nos forneça de tempo. pero seguimos en la necesidad de tener tiempo. Então, depois a gente, como movimento, no ano passado, fomos para Apocalipse 17. Entonces nosotros como movimiento el año pasado llegamos a Apocalipsis 17, Capítulo do qual sempre tivemos muito a dizer sobre, el capítulo del cual siempre tuvimos mucho sobre qué decir. mas que tínhamos e estávamos cheios de inconsistências nas nossas interpretações. Y teníamos muchas consistencias en nuestras interpretaciones, Inconsistências. inconsistencias en nuestras interpretaciones. E é porque Apocalipse 17, ele traz uma complexidade maior comparado com as dois exemplos anteriores. Porque en comparación con los dos ejemplos anteriores, Apocalipsis 17 trae una complejidad mayor, más grande. Complexidade que eu acredito que ainda estamos no processo de entender. Una complejidad tal que creo que todavía estamos en el proceso de comprenderla. Porque é por conta da quantidade de elementos que traz. Por cuenta de la cantidad de elementos que trae. Eu não estou falando da taça, do sangue, dos santos, das vestiduras vermelhas. Y no hablo del cáliz, de los vestidos rojos, de la sangre, Eu estou falando das personagens principais. pero hablo de los personajes principales. A personagem principal em Daniel 11 é o Rei do Norte. Y su personaje principal, de Daniel 11, su personaje principal es el Rey del Norte. Ele fala no verso 41. Y eso en el versículo 41. E que conquista a Terra Gloriosa. Dois elementos. Y es también muy importante el otro elemento que conquista la tierra gloriosa. Duas personagens. Tenemos dos personajes. Depois a gente vai para o decreto dominical Y luego llegamos a la ley dominical de Apocalipse 13. de Apocalipsis 13. É só um personagem Solamente un personaje e essa personagem sofre uma transformação. y ese personaje sufre una transformación. Mas quando a gente vai para Apocalipse 17, Pero cuando llegamos a Apocalipsis 17, a gente vê que tem uma besta, vemos una bestia, a gente vê uma mulher, vemos una mujer, a gente vê cabeças vemos cabezas e, muito importante, às vezes esquecido, y muy importante y a veces olvidado, a gente vê reis da terra. vemos reyes de la tierra. Então, a gente vai tentando, né, compreender Apocalipse 17. Entonces vamos intentando comprender Apocalipsis 17. A gente vê que tem um sexto reino, Vemos que hay un sexto reino, a gente vê que tem um sétimo vemos que existe un séptimo e que é o último, y que es el último, e a gente entende que é um símbolo de plenitude, né, de conclusão, y entendemos que ese es un símbolo de plenitud, de conclusión. então é o último. Entonces es el último. A gente entende que tem cinco que ficaram para trás, Entendemos que existen cinco que quedaron para atrás, quedaron e atrás é, no passado, en el pasado. e a gente vê aquele famoso verso que diz: e a besta que tu viu era, não é, mas será. Y nos acordamos de ese versículo famoso que dice, la bestia que viste era, no es y será. Era Era em passado, en el pasado, mas é uma afirmação, era. pero es una afirmación, era. Depois diz, não é, Luego dice, no es é presente, en el presente, mas é uma negação. pero es una negación. E depois fala, Y luego
Diz que subirá do abismo, mas vamos ficar no mesmo verbo. Dice que subirá del abismo, pero vamos a poner el mismo verbo. Será futuro. Será, que es futuro. E a gente sabe colocar o será no 7, Y sabemos poner el será en el séptimo, porque será é o retorno final dessa besta. porque el será es la vuelta final de la bestia. E por isso o 7 também o último. A última manifestação plena dessa besta. Y el séptimo también por eso es el último, la última manifestación de esa bestia. Então, a gente fica com uma situação interessante em Apocalipse 17. Entonces acá quedamos con una situación interesante en Apocalipsis 17. Diz que tem uma besta, Dice que hay una bestia que ela tem 7 cabeças que tiene 7 cabezas e que tem uma mulher, como se diz, cavalgando ela? Cavalgar? cabalgando, Ok, montando, cavalgando. montando. Montando a besta. Y hay una mujer que está montando la bestia. Então a gente se pergunta, hum, Entonces nos se, preguntamos, se a besta que nos é representada como a besta sendo montada pela mulher, entonces si se nos representa la bestia siendo montada por la mujer e diz que a besta era, y dice que la bestia era, a gente vai pegar o símbolo da besta, vamos a agarrar el símbolo de la bestia. a gente vai colocar e dizer que de 1 a 5 a besta era. Entonces vamos a poner acá de que desde el 1 hasta el 5 la bestia era. E quando diz no futuro e ela será, colocamos ela de novo. Y cuando dice que será en el futuro la ponemos otra vez. Mas temos um problema. Pero tenemos un problema. A sexta diz que a besta não é. La sexta se dice que no es. Mas como não é se a sexta é a sexta cabeça da besta mesmo? Pero ¿cómo no es si la sexta es la misma sexta cabeza de la bestia? Ou seja, 6 vem da besta mesmo. Entonces el 6 también viene de la bestia. Fica confuso, Esto nos deja confundidos, porque a besta está ali, porque la bestia está ahí na forma da sexta cabeça. en forma de sexta cabeza. Mas o verso diz: a besta não é. Pero el versículo dice la bestia no es. Então, o que faz que a besta seja ou não seja? Entonces, É ¿qué assim. hace que la bestia sea o no sea? O que vocês lembram? A união da igreja com o Estado? La unión de la iglesia con el Estado, dijo. E usando as palavras de Apocalipse 17. Y usando Porque las palabras de Apocalipsis 17, essa foi aí uma aplicação. esta fue una Ela foi ferida de aplicación. morte. Tuvo una herida mortal. Não, a herida mortal não está aqui. Está em Apocalipse 17. No, la herida É, mortal no está aquí, está 13, en 13. Apocalipsis 13. Em Apocalipse 17 não tem ferida mortal. Só diz que ela vai para o abismo. En Apocalipsis 17 no hay herida mortal, simplemente dice que va al abismo. É uma forma de dizer que a besta morre. Y es una manera de decir que muere, Mas o que faz que a besta morra? pero ¿qué le hace morir? Vamos supor o seguinte. Vamos a decir así. Vamos pensar na seguinte ilustração. Pensemos en lo siguiente. A gente é povos nativos da América. Somos pueblos nativos de América. E um dia
Longe na praia a gente vê um, um cavalo com uma pessoa acima. Y un día en la playa lejos vemos a una persona montada a un caballo. Logo depois a gente descobre que o que seja que isso é, mesmo que a gente não saiba o que é, Y luego nos damos a cuenta gente, que sea lo que fuera, aquela coisa veio matar a gente. esa cosa vino a matarnos. É uma espécie de animal que nunca vimos antes, Es una especie de animal que nunca habíamos visto, porque até aqui a gente não tinha visto pessoas montando cavalos. Cavalos, nem conhecíamos cavalos. porque hasta acá nunca habíamos visto gente montada a caballo, ni siquiera nunca habíamos visto un caballo. A gente aprendeu a temer aquela figura. Y aprendimos a tener miedo a esta figura. E um dia eu estou caminhando e vejo o cavalo bebendo água. Y un día caminando yo veo al caballo tomando agua, Mas não tá nenhuma pessoa montando o cavalo. pero no tiene ninguna persona que lo monta. O seguinte que descubro é que o cavalo não é mais uma ameaça. Luego yo me doy cuenta que el caballo no es una amenaza. O que fazia o cavalo ser uma ameaça era a coisa que estava acima dele. Lo que le hacía una amenaza era lo que tenía encima. Então, a sugestão da simbologia dessa besta montada, Entonces, la sugerencia de la simbología de esa bestia montada, porque o resto das bestas em Daniel e Apocalipse, elas não são montadas, são feias e perigosas em si mesmas. porque las demás bestias de Daniel y Apocalipsis no están montadas, son simplemente feas E perigosas em si mesmas. y peligrosas en sí mismas. Mas uma besta que é montada por alguém Pero una bestia que es montada por alguien vira uma ferramenta nas mãos de quem monta. se vuelve una herramienta en las manos de quien la monta. Mas eu chamo ao todo isso, eu chamo de besta. Pero todo esto, yo digo que es una bestia. E quando não está essa pessoa, eu digo, a besta não está mais. Y entonces cuando no está la persona, yo digo que la bestia ya no está. Então a gente assume que essa besta ficou sem mulher. Entonces asumimos que esa bestia se quedó sin mujer. Aquilo que era ruim, que controlava essa besta, foi embora. Lo que era malo que la controlaba se fue. A besta morre. La bestia muere. E nossa definição nova agora de decreto dominical Y nuestra nueva definición de ley dominical não é quando o rei do norte conquista a terra gloriosa, isso é Daniel 11, no es cuando el rey del norte conquista la tierra gloriosa, o sea, Daniel ou, qua- 11, ou quando o cordeiro vira dragão, que é Apocalipse 13, o cuando el cordero se vuelve un dragón, o sea, Apocalipsis 13, mesmo que essas anteriores sejam verdade, aunque las anteriores sean verdad. é um momento da história em que essa besta recebe ou é montada pela mulher de novo. Es el momento de la historia en que esa bestia es montada por la mujer nuevamente. Então agora a gente está obrigado Entonces ahora nos vemos obligados a definir a definir o que é a mulher e o que é a besta. qué es la mujer y qué es la bestia. Porque se a gente não faz isso, a gente não sabe o que se juntou e o que se separou. Porque si no lo hacemos, no sabemos qué se juntó y qué se separó. Eu vejo o Renildo falando de seria igreja e Estado, Reinildo habla sobre la iglesia y Estado, e Renildo, eu acho que essa aplicação ela é da quinta cabeça, pero Reinildo, yo creo que esa aplicación es de la quinta cabeza. mas diz que essa mulher está montada na besta
em todas as bestas a não ser a sexta. Pero dice que esa mujer está montada en todas las bestias, menos la sexta. E não em todas essas histórias houve uma igreja que controlou o Estado. Y no en todas estas historias hubo una iglesia que controló el Estado. Na verdade, só na quinta cabeça aconteceu isso. En realidad, solamente en la quinta cabeza eso pasó. Mas esse reino de Satanás é representado pela besta e pela mulher desde a primeira cabeça. Pero ese reino de Satanás es representado por la bestia y por la mujer desde la primera cabeza. A gente precisa de uma melhor definição. Y necesitamos una definición mejor. Lara Liz? Lara, Babilônia, por exemplo, não era uma espécie de teocracia? Babilonia no era una especie de teocracia. E você chamaria a religião de Babilônia de igreja? ¿Y llamarías a la religión de Babilonia de iglesia? Dijo que sí. Beleza. A gente não vai ler os versos. Quem eram os líderes dessa igreja? No, vamos a leer los versículos. ¿Quiénes eran los líderes de esa iglesia? De Babilônia. Está falado em Daniel 2. Con relación a Babilonia, se dice en Daniel 2. Não. Igual. Diz que os magos e adivinos vieram a Nabucodonosor. Dijo que los magos y adivinos vinieron a Nabucodonosor. Poderíamos chamar eles dos né, líderes religiosos daquela época, Podríamos llamarles los líderes religiosos de la época. o que aconteceu com esses líderes religiosos quando não conseguiram interpretar o sonho de Nabucodonosor? ¿Y qué pasó cuando los líderes religiosos no pudieron interpretar el sueño de Nabucodonosor? Ameaçados. Eles foram ameaçados de morte. Fueron amenazados de muerte. Imagine-se na época do papado. Imagínense en la época del papado. Se algum desses reis ousara ameaçar de morte algum dos papas na Idade Média. Si alguno de esos reyes tuviera la osadía de amenazar a un papa en la Edad Media. Na verdade, o momento em que isso finalmente aconteceu En realidad, el momento en que eso pasó, e foi com Napoleão, y eso pasó con Napoleón, a gente chama da morte da besta. decimos que es la muerte de la bestia. Eu tô contando essa história para conseguir mostrar Y entonces estoy contando esa historia para lograr mostrarles que o que daria para chamar de igreja na história de Daniel, de Apocalipse, de Babilônia, perdão, lo que podría llamarse de iglesia en la historia de Daniel o é, Apocalipsis. esses líderes da religião de Babilônia, Estos líderes de la religión de Babilonia eles não tinham controle nenhum daquele reino. no tenían ningún control sobre ese reino. Assim que não poderia ser aquela igreja que estava cavalgando a besta de Babilônia. Entonces no podría ser esa iglesia que estaba montada en la bestia. Precisamos de uma entidade que realmente tinha controle do Império Babilônico. Necesitamos una entidad que realmente tenía el control del imperio babilónico, Porque é isso que significa montar a besta. porque eso es lo que significa montar a la bestia. Orlando tem uma pergunta? Orlando tiene una pregunta. No, yo había aclarado ahí que para mí es ideología y fuerza, llámese gobierno. O Orlando fala que é uma junção de ideologia e força. Vamos a fazer o seguinte. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Se você tem aqui, esse aqui vai ser o animal. Si tenés a un animal É, que é isso que é uma besta. que
es una bestia que você pode montar. que puedes montar E você é essa pessoa aqui. y sos esa persona. Qual das duas coisas, essas duas entidades que estão aqui, ¿Cuál de esas dos entidades vai estar em controle da relação? estará en control en esa relación? A gente sabe que é o elemento humano, Sabemos que es el elemento humano, que usou cavalos, elefantes, camelos para conquistar reinos, etc. que se utiliza de caballos, elefantes para conquistar reinos y etcétera. E é tudo feito porque a pessoa é o elemento, a entidade que tem o propósito. Y todo esto porque la persona es el elemento que tiene el propósito. Então, a pergunta é: a pessoa que monta a besta Entonces, la persona que dirige a la bestia é es, uma pessoa ou uma ideologia? es una persona o una ideología. O que é essa pessoa? ¿Qué es esta persona? Eu faço esse símbolo aqui. Yo hago este símbolo. Essa pessoa tem muitas ideias e pensamentos. Esta persona tiene muchas ideas y pensamientos. Poderíamos dizer que as pessoas têm ideologia, Podríamos decir que las personas tienen ideología, mas elas não são a ideologia. pero que no son la ideología. Então, quando essas pessoas montam bestas, Entonces, cuando estas personas montan a las bestias, elas usam os pensamentos que têm ellas usan los pensamientos que tienen e com isso decidem fazer uma coisa ou outra com aquela besta. y con eso deciden hacer una u otra cosa con la bestia. Renildo, o que tu acha que é a mulher hoje? Hey Newton, ¿qué pensás que es la mujer hoy? Não entendi a pergunta, Pedro. No entendí la pregunta. A mulher de Apocalipse 17, hoje seria o quê? La mujer de Apocalipsis 17, ¿qué sería hoy? Seria a ideologia do MAGA sobre o Trump? ¿Sería la ideología de MAGA bajo Trump? A mulher é a ideologia ou a mulher é uma pessoa? ¿La mujer es una ideología o una persona? Uma ideologia, né? Una ideología, dijo. Então você tem um símbolo de mulher, Entonces tenés el símbolo de una mujer Apocalipse 17, de Apocalipsis 17 nos termos mais básicos e primordiais. Uma mulher é o quê? en los términos más básicos. ¿Qué es una mujer? Como você definiria mulher? Mulher. ¿Cómo se define una mujer? Bom, usando um termo que a gente já conhece, seria uma igreja, não sei. Não sei se eu- Não, no natural. Pensa, vai para o natural. En lo natural, Um gênero, será? el género. O que é o mais básico que uma mulher é? ¿Qué es lo más básico de una mujer? Humano. Ela lhes fala um ser humano. La Relis dice un ser humano. É, a mulher é uma pessoa. La mujer es una persona. Sim. O natural do símbolo de Apocalipse é que uma pessoa monta um animal. Lo natural del símbolo de Apocalipsis es que una persona monta a un animal. Porque a palavra besta na Bíblia significa animal. Porque la palabra bestia en la Biblia significa animal.
E às vezes conhecemos no natural, do mundo real que a gente vive, Y conociendo de lo natural, del mundo real en que vivimos, tem vezes que seres humanos montam animais. y algunas veces seres humanos montan a animales. Por que seres humanos montam animais? ¿Y por qué lo hacen? É o meio de transporte, onde eles querem conquistar, locomover, Porque es un e medio de etc. locomoción, Tá, mas a gente pode caminhar. Para que eu preciso de um animal? pero podemos caminar. ¿Por qué se ocupa un animal? Que falou, Pedro? Para controlar. Tá, mas por que que o animal é útil? Que tem o animal que a gente não tenha? ¿Por qué el animal es útil? ¿Qué tiene que nosotros no tenemos? Tem força e tem a capacidade de chegar a um lugar onde eu sozinho não poderia chegar. É mais rápido. Tiene fuerza y la capacidad de llegar a un lugar en donde yo solo no pudiera llegar. Quando você olha para uma relação, você tem que olhar o que que das duas partes oferece para a outra. Cuando tienes una relación, tienes que mirar qué una de las partes le ofrece a la otra. E a gente sabe que animais não vão por aí procurando humanos, a não ser os animais domésticos. Y sabemos que los animales no van buscando humanos, bueno, no hablando de los animales domésticos, Porque eles estão felizes, estão de boa, não precisam de nós. porque están felices, no nos necesitan. Mas nós temos ido atrás dos animais porque eles têm coisas que a gente não possui. Pero hemos buscado los animales porque tienen cosas que no poseemos. A Ana Paula coloca o exemplo de que animais podem ir em procura de alimento ou a gente procura alimento deles. Ana Paula puso comida y entonces no se entendió quién está buscando comida, si nosotros o los animales. Pode esclarecer aí com relação ao alimento? ¿Puedes hacer una aclaración? Que animales Ah, tá. buscan la comida en el ser humano. No sentido de que a gente vai dar alimento ou eles vão comer a gente? A gente dá alimento. En Tem certeza? sentido que nosotros les damos alimento. Matias, tem a mão levantada? Matías. Também o ser humano tem a capacidade de fazer com que o animal chegue a um potencial que não chegaria sozinho. Y también el ser humano tiene la capacidad de hacer con que el animal llegue a una potencia que no llegaría solo. Ok. Mas com relação a animais que a gente monta, porque é isso que está falando o Apocalipse. Pero en Hum? relación a animales que Posso falar, montamos, Pedro? ¿puedo hablar? Quem? Ana Paula. Pode Levantei falar, a tô mão. ouvindo bem baixinho. Eu diria que o ser humano usa um animal para ele chegar mais rápido a outro lugar, Yo diría Uhum. que un ser ou humano para construir utiliza un coisas. animal para Em llegar todo o a otro sistema, por lugar. exemplo, de Ah, agricultura, peraí que construção. a Carolina estava traduzindo. Já te fala. Perdão. Ujú. Yo diría Consegui? que un ser humano usa un animal para llegar más rápido a un lugar. Chegar mais rápido? Pode continuar. Então, no sistema tanto de agricultura quanto de arquitetura, construção, no passado se usava muito animais para Uhum. conseguir fazer as coisas mais rápido. Entonces, en el sistema de agricultura, de arquitectura, de construcción, en el pasado se utilizaban animales para hacer las cosas más rápido. Pode falar.
Então, assim, o animal tem dois propósitos, mas o principal eu diria que é meio de transporte, para você chegar mais rápido a um lugar. Entonces el animal tiene dos propósitos, pero lo principal yo diría que es un medio de transporte para que llegues más rápido a algún lugar. Obrigado, Ana. E o elefante, que ele não é muito rápido? O que a gente faz com Gracias. ele? Y el elefante, que no es muy rápido, ¿qué hacemos con É él? que dentro disso do que a gente está falando, tem uma mulher sentada em cima de um animal, de uma besta. Es que con relación a lo que estamos hablando, hay una mujer que está montada en una bestia. Pode falar. Existem animais Puedo que a hablar. gente não usa, Pode continuar. perdão. Tem animais que a gente não cavalga e não precisa estar sobre ele. Eles têm outras funções, outros animais. Hay animales que no montamos, pero que tienen otras funciones. Mas nos referindo a animais que a gente monta. E elefantes a gente monta. Na Pero, história. Elefante, a gente monta elefante também. Só que o ponto que eu quero colocar aqui é que a imagem é de uma mulher montando algo. también montamos elefantes, pero lo que quiero poner acá es que hay una mujer que está montando en algo. Ok? E dentro do Apocalipse, a gente vai ver que sempre tem um ser humaninho montando alguma coisa quando tem um animal envolvido, quer sejam quatro cavaleiros, quer seja quando a gente vai falar sobre o Islã, lá em Daniel, lá em Apocalipse, onde tem as sete trombetas, os trisais. Y vemos que en Apocalipsis siempre hay un ser humano que está montando alguna bestia cuando hay algún animal involucrado. O sea, cuando tenemos los cuatro jinetes, cuando tenemos el símbolo de Islam. No lo agarré todo, las frases tienen que ser un poquito Então, o que más eu acabo cortas. percebendo é que é, a imagem da mulher sentada em cima de um animal, ela é muito familiar. Por isso que eu falo que ela é um Entonces, meio de Um pouquinho transporte aqui. ou guerra. A frase fica um pouco longa para Carolina, só um pouquinho. Desculpa. Tudo bem. Repete. Pode Ok, vou repetir repetir. uma porção? Isso. A imagem da mulher sentada em cima de um animal é uma imagem familiar. entonces la imagen de una mujer sentada en un animal es algo familiar. Pode falar. Porque a gente vê isso em Daniel e Apocalipse. Porque esto podemos ver en Daniel y Apocalipsis. Pode falar. E as duas coisas que eu vejo fazendo esse animal sendo usado pela, por esses personagens Y las dos cosas que veo como función de ese animal que está siendo usado por esos personajes, Pode falar. basicamente na minha interpretação, né? Mas primeiro, que eu acho que é claro, é guerra, e segundo, en mi Uhum. interpretación son la guerra é isso. Maravilhoso, obrigado. Ela falou guerra e domínio. y el dominio E transporte. y transporte. Acabou o tempo, vamos falar, ver que o Orlando Transporte. tem e depois o Matias. Rapidinho. Transporte. Vamos a escuchar lo que dice Orlando y luego Matías. Ya no tenemos más tiempo. Yo quería, lo puse en el chat. Me parece interesante ver que cada vez que sale Trump o hacen referencia al gobierno de Estados Unidos, siempre muestran que el presidente se maneja o se traslada en la bestia. Es una cosa increíble, ¿no? Como que ellos Ele- mismos se están inculpando. Te refieres al auto? Sí, al auto. Tá. O Orlando estava falando aqui sobre o transporte do Trump. Acho que o carro que ele usa se chama de Besta. Muito obrigado, Orlando. Muito interessante.
O Matias também? Eso quería falar que algo que a mulher dá a bestia Uhum. Esto me gustaría decir que es algo que la mujer le da a la bestia, é a capacidade de chegar a um poder que não poderia chegar com outra pessoa. que es la capacidad que tiene de llegar a un poder que no lo lograría con otra persona. E a Obrigado, Matias. bestia Pode falar. gosta do poder. Uhum. Y a la bestia le gusta al poder. Obrigado. A Carla? Tinha levantado a mão? No entendí. Levantei. Pedro, eu tenho uma pergunta. Pode É falar. sobre. Vai fazer frases assim mais ou menos curtas e eu te aviso quando tu continua. Só quando a Carolina for traduzir. Obrigado. Então, tá Pode bom. falar. A besta e a mulher, eu poderia traduzir, tentar entender simbolicamente? Yo podría intentar entender simbólicamente a la bestia y a la mujer. Pode falar. Eu imaginei, o terceiro anjo como exemplo. Como E ejemplo, esse ter- Só um imaginé pouquinho. al tercer ángel. Ellen White fala desse terceiro anjo como uma figura única, mas também fala como um grupo, um coletivo de pessoas que anunciam a mensagem de advertência final. Elena White habla de ese tercer ángel como una persona única, pero también como un colectivo de personas que anuncian el mensaje final. Pode falar? Posso fazer isso com a besta e com a mulher, no lugar de pensar como, de forma apenas natural, pensar também como um coletivo? Puedo hacerlo también con la bestia y con la mujer, en lugar de pensarlo simplemente como algo natural, pensarlo también como algo colectivo. É isso. Es Obrigado, esto. Carla. Então, o propósito do estudo é a gente conseguir definir essas coisas. El propósito del estudio es definir estas cosas. E vou encerrando com esse breve resumo. Y yo voy a cerrar con un breve resumen. Apocalipse 17, dentro de todas as complexidades que tem, e os reinos e as cabeças, Dentro de todas las complejidades que tienen los reinos, las cabezas, Apocalipsis 17 nos apresenta a personagem principal, a mulher. nos presenta el personaje principal, que es la mujer. E a gente sempre vê a mulher montando a besta. Y siempre vemos a la mujer montada en la bestia. Seja um diagrama adventista, simbolismos de uma pregação de Apocalipse, é a mulher montada sobre a besta. O sea, en un diagrama adventista, en símbolos de una predicación sobre Apocalipsis, siempre tenemos una mujer montada en una bestia. Tem um propósito porque se nos dá essa imagem. Hay un propósito por lo cual se nos da esta imagen. E esse propósito só pode ser achado estudando o natural dessa imagem. Y el propósito solamente puede ser encontrado estudiando lo natural de esa imagen. O natural é como nós, seres humanos, montamos animais e com que propósito. Lo natural es cómo nosotros los seres humanos montamos animales y cuál es el propósito. E o natural vai nos direcionar a entender o espiritual. Y lo natural nos direccionará a entender la parte espiritual. E quando a gente conseguir definir quem é essa mulher hoje e quem é essa besta hoje, Y cuando entonces lleguemos a definir quién es la bestia hoy y la mujer hoy, a gente vai poder dizer: bom, quando essa mulher montar de novo a besta, entonces podremos decir, bueno, cuando esta mujer esté montada nuevamente en la bestia, a gente vai poder dizer: chegamos no decreto dominical. diremos, llegamos a la ley dominical. Só que essa mulher nos é mostrada montando a besta só no verso 3 de Apocalipse 17.
Pero solamente se nos muestra esta mujer en el versículo 3 de Apocalipsis 17. Antes, diz que ela está fazendo outra coisa, Antes se dice que está haciendo otra cosa, com outra entidade que agora não é uma besta. con otra entidad y ahora no es una bestia. Diz que ela está fornicando com os reis da terra. Dice que está haciendo fornicación con los reyes de la tierra. Você vai ter a mulher, vou colocar aqui embaixo, Vas a tener a la mujer, la pondré acá abajo, e em Apocalipse 17 ela vai ter relação com duas coisas: y que en Apocalipsis 17 tendrá relación con dos cosas, besta con la bestia e um rei. y con el rey. Em uma, ela está montando, na outra, ela está fornicando. En una está montada y con la otra está haciendo fornicación. Ou essas coisas aqui são repetição, ampliação, Esas cosas pueden ser o repetición y ampliación ou uma progressão. o una progresión. Ela primeiro monta bestas e depois fornica com reis. Primero monta bestias y luego fornica con reyes. A estrutura do capítulo vai mostrar que simplesmente são a mesma coisa. Y la estructura del capítulo mostrará que ella está haciendo la misma cosa. Que quando ela monta a besta, e isso é um símbolo à parte em si só, De que cuando monta a bestias, que es un símbolo aparte, é porque ela fornica com reis, outro símbolo. es porque tiene relaciones con reyes, que es otro símbolo. A gente nem conseguiu acabar ainda de entender o que significa que ela monta uma besta. Ni siquiera logramos entender qué significa montar a una bestia. E ainda tenho ouvido que diz a mulher é a ideologia. Y aún he escuchado que la mujer es la ideología. Mas uma pessoa não pode ser uma ideologia. Pero una persona no puede ser una ideología. Uma pessoa tem ideologia. Una persona tiene ideología. É por isso que as pessoas montam animais, Por eso las personas montan animales, porque controlam o animal. porque tienen control sobre el animal. E quando entendamos isso, a gente vai depois passar para o outro exemplo, Y cuando entendamos esto, entonces podremos pasar al siguiente ejemplo. que significa que ela fornica com reis. ¿Qué significa que tiene relaciones con los reyes? A Laralice? Pero ¿qué impide que una persona en Apocalipsis, que es un libro profético, sea un símbolo para una ideología? Ela pergunta que o que que faz que uma pessoa em um livro simbólico como Apocalipse não seja uma ideologia em si. Seja un símbolo para una ideología. Que uma pessoa seja o símbolo de uma ideologia. Deu para escutar o que ela estava falando. Aí pode seguir. Beleza. É porque a regra de interpretação é primeiro entender o natural. Porque la regla de interpretación es primeramente entender lo natural. E no natural, uma pessoa não é uma ideologia. Y en lo natural, una persona no es una ideología. A pessoa tem uma ideologia. La persona tiene una ideología. Ela pode ser má, ela pode ser boa. Puede ser mala o buena persona. Vamos parar por aqui? Entonces, vamos a cerrar. Vou fazer uma oração. Voy a hacer una oración. Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estudarmos juntos. Dios, muchas gracias por la oportunidad de que estudiemos juntos. Queremos entender os mistérios que estão contidos no capítulo 17 de Apocalipse. Queremos entender los misterios contenidos en el capítulo 17 de Apocalipsis. E a gente agradece a possibilidade de questionar as escrituras, de estudar e de entender melhor. Y te agradecemos por el privilegio de cuestionar las escrituras y de estudiar para entenderlas mejor.
Nos damos uma boa noite de descanso, agradecemos por este santo sábado. Danos una buena noche de descanso. Te agradecemos por este santo sábado. Tudo em nome de Jesus. Amém. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén.